Oi pessoal, boa tarde. Dando continuidade ao nosso estudo, em estatística, na aula passada a gente viu medidas em estatística. Na aula de hoje a gente vai ver pesquisa estatística. A gente vai ver quais os tipos de pesquisa que existem em estatística, certo? E a gente vai ver algumas definiçõezinhas antes para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Então vamos dar início. Primeiramente, a gente realiza uma pesquisa estatística quando a gente pretende estudar alguma característica de um determinado conjunto de elementos. Esses elementos eles podem ser pessoas, resultados, objetos, tá bom? Entre outros, tá bom? E aí a gente tem duas definiçõezinhas muito importantes em estatística. São elas, população e amostra, tá bom? Agora a gente vai ver o que é uma população e o que é uma amostra, tranquilo? Então vamos lá. A população, ela é o conjunto de todos os elementos que tem a característica de interesse da nossa pesquisa, tá bom? Então, isso é a população. A população é o conjunto com todos os elementos, certo? Que possuem a característica que a gente está procurando na nossa pesquisa, tranquilo? Já a amostra, certo? Uma amostra, ela é um subconjunto dos elementos de uma população, certo? Bia, subconjunto, o que é isso? Um subconjunto, certo? É uma parte da população. Ou seja, a população é o conjunto com todos os elementos. Já a amostra, como ela é um subconjunto dos elementos, então ela é uma parte desses elementos da população. É como se a gente não pegasse todos os elementos, a gente só pegasse alguns, tá bom? E aí, o que acontece? Quando a gente tem muitos elementos em uma população, e a gente quer estudar, a gente pode realizar uma pesquisa com uma amostra que represente a população. A gente não vai pegar todos os elementos, a gente vai pegar alguns e esses selecionados irão representar toda a população. Deu para entender? Então, a população são todos os elementos e a amostra é uma parte desses elementos, tá bom? Bia, tá confuso ainda. Tranquilo, então vamos para alguns exemplos aqui, algumas situações. Certo? Uma empresa farmacêutica, ela é responsável pela produção de um medicamento vendido em cápsulas, certo? O controle de qualidade dessa empresa precisa fazer uma pesquisa para verificar se as 10.000 cápsulas produzidas diariamente têm o mesmo tamanho, tá bom? Então, nessa situação, o que é a população? A população são todas as cápsulas produzidas diariamente, certo? Que são 10.000 cápsulas, ou seja, a nossa população aqui nesse caso é 10.000 cápsulas, certo? O objetivo da nossa pesquisa é o quê? Verificar se essas cápsulas elas possuem o mesmo tamanho, tá bom? Então, o que seria uma amostra dessa população? Vamos supor, por dia, certo? Fazer uma pesquisa em 10.000 cápsulas seria muito desgastante, tá bom? Então, a gente poderia pegar só uma amostra que representasse a população, que são 10.000 cápsulas, e realizar essa pesquisa apenas nessa amostra, que seria mais rápido, tá bom? Então, uma amostra dessas cápsulas poderia ser 500 cápsulas. Eu pego dessas 10.000 cápsulas produzidas diariamente, vou pegar 500 e vou verificar nessas 500 essa característica. Será que essas 500 elas têm o mesmo tamanho? Então, se elas tiverem, então essa pesquisa amostral, certo? Essa amostra, ela vai dar o nosso resultado, tá bom? Então, a gente não pegou a população eram 10.000 cápsulas, a gente só pegou uma parte, a gente pegou 500 cápsulas para realizar essa pesquisa, tá bom? Então, essa é a diferença, a população é o todo e a amostra é uma parte do todo, tá bom? Então, vamos para a nossa segundo exemplo, tá bom? A prefeitura de uma cidade quer saber se as crianças e adolescentes, que são aproximadamente 1.000 pessoas, certo? Frequentariam as escolas nos fins de semana para usar o espaço de forma recreativa, a quadra e a biblioteca, tá bom? Então, o que é a nossa população aqui no caso? A nossa população, certo? São 1.000 pessoas, são 1.000 crianças e adolescentes, tá bom? E qual é o objetivo da nossa pesquisa? O objetivo da nossa pesquisa é saber se essas crianças e esses adolescentes, eles frequentariam as escolas nos fins de semana, tranquilo? Então, para não ter que fazer uma pesquisa com as 1.000 pessoas, certo? Eu posso pegar uma amostra, uma parte dessas 1.000 pessoas e fazer uma pesquisa apenas com essa parte, certo? E essa parte ela vai representar o todo, tranquilo? Então,
eu poderia fazer essa pesquisa, por exemplo, com 100 pessoas. Já que 1000 é a população, né, é o todo, então eu posso pegar 100 pessoas e fazer uma pesquisa, certo? Com essas 100 pessoas e verificar os meus resultados, certo? Será que essas crianças e adolescentes frequentariam as escolas? Não é? Então, essa é a diferença, tá bom, pessoal? A população é o todo e a amostra é uma parte do todo. Tranquilo? Então, agora a gente vai ver quais os tipos de pesquisa em estatística, tá bom? Em estatística, a gente tem basicamente 2 tipos de pesquisa, certo? São elas a censitária e a amostral. Bia, tá bom, mas o que é cada uma delas? A gente vai ver isso agora, tranquilo? Vamos lá. A pesquisa censitária, todos os elementos de uma determinada população são pesquisados, certo? E as pesquisas censitárias de grande porte, em geral, elas são mais demoradas. Por quê? Porque você vai fazer a pesquisa com toda a população, certo? Com todos os elementos. E elas também, elas são mais caras, certo? Há um maior custo. Por quê? Porque você vai ter que pesquisar com cada elemento dessa população. Vamos supor, lá no nosso primeiro exemplo, onde a gente tinha 10.000 cápsulas, a gente teria que realizar essa pesquisa para verificar o tamanho das cápsulas nas 10.000 cápsulas. Demoraria muito mais do que pesquisar só em 500, tá bom? Então, a pesquisa censitária, ela leva em consideração a população completa, certo? Ela leva em consideração todos os elementos, tá bom? E a pesquisa amostral, Bia? A pesquisa amostral é o contrário, certo? Na pesquisa amostral, a gente leva em consideração apenas uma amostra, tá bom? Ou seja, uma parte da população, certo? E por que ela existe? Né? Porque há casos em que não é possível a gente observar todos os elementos da população, certo? E também há casos, né, onde a gente não tem o tempo, porque para pesquisar em todos os elementos da população requer mais tempo e mais dinheiro. Então, às vezes, você quer um resultado rápido, você quer uma pesquisa rápida. Então, você não pode pesquisar com todos os elementos da população, porque senão vai demorar mais, certo? E também, você não dispõe dos recursos financeiros necessários para realizar essa pesquisa com cada elemento da população. Então, você vai lá e pega uma parte da população e realiza essa pesquisa apenas com essa parte da população, com essa amostra, tá bom? Então, essa é a diferença entre a pesquisa censitária e a pesquisa amostral. Na pesquisa censitária, a gente leva em consideração todos os elementos da população, e na pesquisa amostral, a gente leva em consideração apenas uma parte da população, certo? Bia, tá bom, mas me dê exemplos de onde a gente utiliza uma pesquisa censitária e uma pesquisa amostral. Beleza. Coloquei aqui para vocês 2 exemplos, tá bom? Da pesquisa censitária, o exemplo mais importante que a gente tem aqui no Brasil é o censo demográfico, tá bom? O censo demográfico, ele é uma pesquisa, certo, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, certo? Ele é realizado a cada 10 anos. O último censo demográfico foi realizado em 2010, tá bom? E o censo demográfico deveria ter sido realizado agora, em 2020. Mas devido à pandemia, certo, a gente teve um problema para realizar essa pesquisa, tá bom? Bia, e o que é o censo demográfico? O censo demográfico, ele é uma pesquisa realizada com todo mundo, com toda a população brasileira, tá bom? Então, o que acontece? O IBGE, ele costuma contratar pessoas, certo? Para quê? Para que essas pessoas elas possam fazer a pesquisa com cada brasileiro, em cada estado, tá bom? Em cada município. Então, essa pesquisa, o censo demográfico, ela é realizada com toda a população brasileira, tá bom? E é uma pesquisa demorada e é uma pesquisa cara, certo? Por que ela é demorada? Porque todo brasileiro, no Brasil inteiro, essa pesquisa vai ser realizada, tá bom? Cada brasileiro vai precisar responder essa pesquisa. E ela é mais cara porque exige contratação de pessoas, contratação de maquinário para realizar essa pesquisa, tá bom? Então, como eu havia falado para vocês, a pesquisa censitária ela é mais demorada e ela é mais cara também. E um exemplo de pesquisa amostral, Bia. Por exemplo, a gente pode ter uma livraria que deseja saber qual é o gênero de livro, né,
O gênero pode ser romance, pode ser suspense, pode ser ficção científica, fantasia, tá bom? Então, essa livraria, ela quer fazer uma pesquisa para saber qual é o gênero de livro mais lido pelos seus clientes, tá bom? Então, essa livraria, ela quer uma pesquisa rápida. Então, o que acontece? Ao invés de fazer essa pesquisa com todos os clientes dessa livraria, ela pega apenas uma parte dos seus clientes e faz essa pesquisa, tá bom? Isso seria uma pesquisa amostral. Ela pegou uma amostra dos seus clientes e realizou essa pesquisa, tá bom? Então, pessoal, por hoje era isso, tá bom? Eu queria mostrar para vocês o que é uma população, o que é uma amostra e quais os tipos de pesquisa existentes em estatística, tá bom? E quais as diferenças entre elas. O meu desejo, né, seria realizar uma pesquisa com vocês em sala de aula, mas infelizmente no momento a gente não vai poder fazer isso, tá bom? Então, como exercício para casa, eu vou deixar para vocês os exercícios do livro da página 253, as questões de 1 a 4, tá bom? Eu desejo uma boa tarde para vocês e bons estudos.